Fala, my friends! Você está no canal do Peregrino.com e hoje nós vamos falar de reino e salvação e suas diferenças. Nós vamos dar sequência na nossa análise ternária que a gente começou no vídeo passado, falando da diferença de entrar e receber vida, e nesse vídeo nós vamos falar da diferença entre as ressurreições. Pode, por meio do evento da ressurreição, a gente encontrar parâmetro bíblico para dizer que há diferença entre reino e salvação? Se você tem essa dúvida, se você tem essa curiosidade, se você tem o desejo de saber disso, fica comigo e vamos estudar a palavra de Deus juntos. Vamos lá! Bom, pessoal, a proposta desse vídeo é uma série que a gente chama de análise ternária do reino e da salvação eterna. Por que uma análise ternária? Porque nós vamos ver de três formas. A primeira forma, como a gente disse, a gente já viu no vídeo passado, em que a gente falava da diferença de ter e entrar na vida. De entrar e receber a vida. De herdar e ter a vida eterna. Há uma diferença. Mateus 19 foi muito rico em nos dar a direção nesse assunto. E a gente pôde aprender ali que não é a mesma coisa entrar na vida e receber a vida. Se a gente não fizer essa diferença, ou se a gente não ter essa distinção, nós vamos confundir quando a Bíblia estiver falando de entrar na vida e quando ela estiver falando de ter a vida. Por exemplo, o Evangelho de João fala o tempo todo de ter a vida. Já o Evangelho de Marcos fala de entrar na vida, assim como o de Mateus. Se a gente não fizer essa distinção, nós vamos confundir, como os discípulos confundiram. Então a gente viu isso, eu recomendo que você veja esse vídeo. Se você ainda não viu, vai ajudar muito, vai esclarecer muito para a gente dar a sequência. Nessa sequência, nós vamos falar agora da ressurreição. Pode a ressurreição nos ensinar acerca da diferença do reino e da salvação? É isso que nós vamos ver. Esse é o segundo ponto, a gente vai chamar isso de segundo ponto. Ficando o terceiro ponto, para a gente estudar a questão da recompensa e da perda. Existe perda? Eu posso perder? Eu posso sofrer dano? E isso também vai ser o terceiro ângulo, o terceiro ponto que vai fazer a distinção desse assunto. Tudo bem? Mas aqui nós vamos falar da ressurreição. Pode a ressurreição nos ensinar acerca dessa distinção? Nós vamos ver isso à luz da Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia. Pega a sua Bíblia, porque nós vamos fazer isso juntos. Antes de eu continuar falando, como eu fiz no vídeo passado, eu me sinto obrigado de novo a fazer isso. Pessoal, nosso irmão, nosso amigo Daniel de Queiroz, do canal O Escriba do Reino, ele fez uma playlist completa, com dezenas de vídeos e com acúmulo de horas, de várias horas, se debruçando sobre esse assunto. Não tem nada na internet brasileira que se compara a um material desse. E eu convido você a acompanhar essa playlist. A gente vai deixar aqui na descrição e no comentário fixado a playlist do canal dele, tá? Que vai ajudar muito você a se aprofundar nesse tema. Lembrando, mais uma vez, o que eu estou falando aqui é de uma forma mais panorâmica. Não tem tantos detalhes, tantos aprofundamentos. Ali são vários vídeos, são mais de 20 vídeos. Então você vai conseguir ter ali uma noção muito boa do assunto com mais detalhes. Tudo bem? Vamos seguindo. Aqui nós já vamos entrar numa questão que divide muitas opiniões. A teologia, tanto reformada quanto a soteriologia católica, romana, como a ortodoxa, a cristã de um modo geral, anglicana e luterana, eles não veem a questão de ter mais de uma ressurreição entre os cristãos. E por que eu digo isso? Porque nós vamos ver ali a defesa de que há uma ressurreição geral e de que possivelmente há uma ressurreição que acontece primeiro com os crentes, os salvos e etc. Pode ser que nesse sentido haja bastante unanimidade. O problema é que ninguém consegue entender que o cristão seria ressuscitado também no fim. E isso tem muita dificuldade, os reformados, a teologia, de um modo geral, a soteriologia tem muita dificuldade de encaixar isso. E nós temos um perigo, um fermento muito perigoso que acontece no meio dos cristãos, que é a alegorização das coisas. Embora eu sei que cristãos no passado, como Orígenes e outros tantos, como também Clemente de Alexandria e outras tantas figuras do cristianismo primitivo, começaram a endossar a importância da alegorização. E que se você tem uma interpretação mais simbólica, mais metafórica, mais espiritual, vamos dizer assim, você tem um alcance maior da interpretação bíblica. Na verdade, isso é um erro. Se a Bíblia não convida você a fazer a interpretação de forma espiritual, ou fazer uma interpretação com base numa ideia espiritual, é um erro crasso, é uma violação teológica você dar simbolismo, ou alegorizar, ou espiritualizar aquilo que é literal, ou aquilo que você não foi autorizado a fazer. E por que eu digo isso? Que nós vamos aqui, no decorrer desse vídeo, ver que se você seguir a literalidade de tudo que eu estiver falando, é impossível
pela lógica e pelo argumento bíblico, você dizer que não há uma ressurreição focada para o governo de Cristo, para reinar com Cristo, entre os cristãos. Não estou dizendo entre os ímpios, porque os ímpios, os incrédulos, eles não têm que ser comparados ao reino, porque eles não têm condição nenhuma de reinar. Você não vai comparar duas pessoas numa competição de maratona, sendo que uma dessas pessoas, ela não pode correr, ela está com a perna quebrada, ou ela está de cadeira de rodas, ou ela não tem condições de movimentar suas pernas, com uma pessoa que vai correr. Não faz sentido nenhum você fazer essa comparação. Você só pode comparar numa maratona ou numa corrida duas pessoas em condições de fazer isso, com as totais condições. Nesse caso, comparar ressurreições em que implicaria em uma pessoa reinar com Cristo e outra em que não faz sentido você colocar nesse bojo, nessa análise, pessoas que, por padrão, seria impossível reinar com o Senhor. Mas antes de eu começar de fato a falar desse assunto, eu queria explicar para vocês que a defesa da ressurreição seletiva, ou da ressurreição exclusiva, ou da ressurreição condicionada, que é o que nós vamos analisar aqui, ela era defendida por muitos homens no passado. Grandes eruditos, homens de peso. Embora algumas pessoas nos dias de hoje falam desse assunto e você, ao ouvir esse assunto, acha que esse assunto é totalmente inovador, um assunto criado para as nossas épocas aqui, coisa do século XXI. Isso se dá porque as pessoas que falam disso não têm a responsabilidade de citar as fontes, ou não têm sequer condições de ter feito um trabalho histórico e bibliográfico desse tema. Então, se você vê pessoas falando de uma espécie de ressurreição seletiva, uma ressurreição para os vencedores, e essa pessoa fala como se ela detesse o conhecimento disso e mais ninguém soubesse disso, sabe que essa pessoa, ela nem de longe é a que primeiro falou, mencionou, ou que entendeu essa verdade. Ela simplesmente tem um problema de não citar a fonte. Então, olha só, no vídeo passado a gente citou algumas pessoas, algumas figuras, que falavam da distinção entre reino e vida eterna. E eu quero, novamente, e é importante, trazer figuras como daquelas que a gente citou, agora falando da ressurreição especial, da ressurreição condicionada ou da ressurreição exclusiva. Por que eu digo isso? Porque muitos cristãos de teor dispensacionalista criam que existe uma ressurreição especial para uma classe de cristãos também especial. O que acontece é que entre esses nomes e esses renomados estudiosos da Bíblia, terão aqueles que vão defender que isso acontece só com uma linha de cristãos, por exemplo, aqueles que defendem que a primeira ressurreição, ou a ressurreição especial, só vai acontecer com os mártires, e outros que dizem que está aberta a todos os crentes, desde que eles sejam crentes obedientes a Deus, que de alguma maneira sejam aqueles crentes aprovados no tribunal de Cristo. Então vai ter essa distinção. Mas vamos falar só de algumas dessas figuras que eu acho importante que você saiba, para que você não pense que esse assunto é um assunto completamente embrionário nos dias de hoje, ou que tem lá um grupinho falando, etc. Pessoas de grande teor teológico, de grande peso, não criam, ou não pensam dessa forma. Só vou mostrar alguns nomes para vocês. Olha aí, acompanha aí, veja na sua tela. Por exemplo, Watchman Nee falava disso no século XX. Edwin Wilson, Albert George Tilney, Robert Thomas Catman, Charles Gibson Smith, Daniel Paul Rader, William Frederick Roadhouse, G. H. Lang, Robert Edward Neighbor, Samuel Fennell Hernard, David Morrison Penton, o famoso D.M. Penton, William Powell Clark, William Henry Griffith Thomas, Jess Penrose, famosa escritora cristã que escreveu vários livros, ela cria na ressurreição seletiva. Charles Spellman Hutton, Philip Mauro, também um grande ícone desse assunto. Ele foi o primeiro a falar do assunto da salvação da alma, que salvação da alma é diferente da salvação do espírito, que também fez com que o irmão Watchman Nee tivesse uma clareza desse tema. Thomas Mitchell Chalmers, Stephen Spears Craig, George Frederick Poindexter, Dr. Alfred Taylor Schofield, Isaac Maciel Haldeman, Alexander Patterson, Sigrid Field, Abraham Goebel, G. H. Pember, D. Hawkes Pember, o escritor que escreveu As Eras Mais Primitivas da Terra e também o seu grande clássico, As Grandes Profecias. J. Hudson Taylor, o famoso missionário que foi fazer missões na China. Elijah Richardson Craven. Joseph Augustus Sais, que escreveu, entre várias obras, um comentário excelente de Apocalipse e também o Evangelho nas Estrelas. James Robson Graves. Johannes Van Oostersee, Robert Gouvet, o grande erudito Robert Gouvet, que praticamente sistematizou a diferença de reino e salvação e escreveu vários livros, vários livretos, várias obras, panfletos, comentários, uma verdadeira máquina de escrever, um homem de vasto conteúdo. Também cria dessa forma, e não só cria, como foi um dos grandes defensores da sua época, dos primeiros a tratar desse tema na sua época. Philip Henry Goss, Robert Cleaver Chapman,
também um homem muito respeitado, mesmo entre os irmãos que fizeram a divisão com os irmãos abertos, todos respeitavam esse homem, porque era um homem santo. Ele cria também na seletividade da ressurreição. Eu vou parar por aqui, porque a lista é grande, mas o que eu vou fazer? Você pode pegar essa lista, dar um pause, anotar esses nomes e pesquisar esses nomes e saber quem eram eles. Vocês vão ver que eram homens de peso, pessoas que conheciam as escrituras, pessoas eruditas, estudiosas. Muitos deles eram hebraístas, conheciam o grego, o latim, o hebraico, escreviam muito bem, eram peritos, eruditos e teólogos. E falavam já desse tema com muita propriedade na época. E eu nem citei os pais da igreja, tá? Começando com Policarpo, com o famoso escrito Pastor de Hermas, com a Epístola de Barnabé, que também tocava nessa questão, e com outras figuras da patrística pré-nicena, como por exemplo Justino Mártir, Santo Irineu, Tertuliano e outros tantos, que viam com clareza a seletividade ou a questão da ressurreição, estar próxima do reino, conectada ao reino de Cristo, e de que nem todos os cristãos estariam nessa mesma ressurreição. Bom, agora essa parte aqui que nós vamos falar é justamente das diferenças. Existe mais de uma ressurreição? Existe diferença nas ressurreições? Como eu disse, boa parte da teologia vai concordar que pode ter mais de uma ressurreição, desde que uma seja dos cristãos, dos salvos, dos filhos de Deus, e outra seja dos incrédulos, dos ímpios, dos perdidos. Para isso, nós vamos ter que fazer algumas considerações, porque se assim for, não existe diferença nenhuma entre alguma ressurreição que me leva para o reino e outra que me exclui do reino, ou que me deixa fora do reino até que eu ressuscite somente no final. Uma vez que todos os cristãos vão ressuscitar no mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo evento, não faz sentido eu fazer alguma seletividade com relação ao evento da ressurreição e aplicá-la ao reino dos céus. Porque já que todos serão ressuscitados, independentemente, não teria ali alguma ressurreição que fizesse exclusão, levantasse um grupo e deixasse outro de fora. E para que esses grupos religiosos, teológicos da cristandade consigam apoiar as suas afirmações, eles têm que negar o reino como um lugar que não é para todos os crentes, que é o que a gente está tentando fazer aqui nessa análise ternária. Que uma coisa é entrar na vida e outra coisa é receber a vida. Para eles, entrar e receber a vida é a mesma coisa. Então aquele que entra, aquele que recebe, aquele que tem a vida, aquele que entrou, e etc. Então não tem diferença nenhuma. Logo, todos vão reinar, todos os cristãos vão reinar. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina justamente o contrário. Então se a gente não entender esse critério que a Bíblia faz da justiça e da graça, a graça é aquilo que me imputa a salvação, aquilo que me coloca diante de Deus resolvido, diante de Deus sem saldo devedor nenhum, logo salvo. Entretanto, a justiça é que me faz com que Deus, no seu lado justo e no seu lado julgador, veja se eu fui coerente com as condições de um filho que tenha capacidade de reinar com Cristo no milênio. Alguns vão dizer que o milênio não é literal, o pessoal que segue a linha amilenista, aquele fermento que eu falei para vocês, que é a alegorização das coisas. Isso começou depois do Concílio de Nicéia, quando Santo Agostinho começou a dizer, por exemplo, que Satanás já estava preso no abismo do nosso coração, e começou a fazer interpretações assim sérias com relação a essa questão, e o reino começou a ser simplesmente uma coisa espiritualizada. Não que antes de Agostinho já não tinha essa interpretação. O próprio Orígenes já tinha essa tendência de espiritualizar ou de não enxergar o reino de uma forma literal. Mas grandes homens, como eu citei anteriormente, como Irineu, Justino Mártir, Tertuliano, Taciano e outros tantos, defendiam claramente a literalidade do reino. Aliás, dentro da primitividade dos cristãos, poucos que não defendiam a literalidade do reino, e a maioria que não viria defender a literalidade do reino, eles apareceriam depois do Concílio de Nicéia. Então a gente tem que separar aqui os cristãos primitivos pré-nicenos, que são entre aqueles que saíram do movimento apostólico e continuaram até o primeiro Concílio de Nicéia. Ali você vai ver, se você estudar com clareza e com honestidade, você vai ver que praticamente, quase que unânime, eles eram em admitir o reino e a ressurreição física dentro das pessoas, do povo de Deus, dos cristãos. Bom, se eles tinham essa admissão, nós não temos outra maneira senão de distinguir as ressurreições. Nós vamos começar a fazer aqui uma primeira leitura. Eu vou convidar você a fazer essa leitura comigo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 39 e leia comigo. Eu vou usar para essa leitura a versão da Bíblia Tradução Brasileira. Acompanhe comigo. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu nada perca de tudo que ele tem me dado, mas que eu o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho do Homem e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
Pessoal, vamos prestar atenção aqui um pouquinho. O Senhor Jesus promete a ressurreição do último dia, de todo aquele que vê o Filho do Homem e crê no Senhor. Essa pessoa tem a garantia da ressurreição. Porque aqui o Senhor não está falando que essa pessoa vai entrar na vida eterna. Ele está falando que essa pessoa tem a vida eterna. Por isso que você não pode seguir essa análise se você não vê o primeiro vídeo. Você tem que entender a diferença de entrar e receber a vida. João aqui não está falando de entrar na vida. João não fala. A questão do entrar na vida está nos outros evangelhos. João ele fala de ter e receber. Que João ele quer já apontar o desfrute da vida. No desfrute da vida, que é o receber a vida, eu não entro em juízo. Por isso que João fala, o próprio evangelho de João fala, que aquele que crê passou da morte para a vida. E não entra mais em juízo. Porque nessa questão de crer e ter a vida eterna, eu não sou julgado. Porque para isso alguém já foi julgado no meu lugar. O Senhor Jesus, ele recebeu toda a ira de Deus, todo o impacto da ira de Deus caiu sobre ele e ele me outorgou, me colocou debaixo da bênção de eu ser substituído por ele naquele dia fatídico em que ele foi golpeado, moído pelo Pai para pagar os meus pecados. Nesse caso não cabe julgamento. Eu já estou isento de tudo, já estou inocentado diante do Senhor por causa do Senhor Jesus. É esse o ângulo que João vê as coisas. Se você pegar o evangelho de João, você vai ver João vendo dessa maneira. Então João é o arauto da graça. Mas quando você vai, por exemplo, para o evangelho de Mateus, você vê a justiça sendo colocada como prática para todo cristão. Por isso que você tem que ir para o Sermão da Montanha e observar ali as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a recompensa sobre todo aquele que vai seguir as altas exigências morais do Senhor, que ele excede, inclusive, as exigências morais da lei de Moisés. Ora, my friend, isso não tem nada a ver com a graça. Isso é um pagamento de preço. Os cristãos vão ter que pagar esse preço, vão ter que entrar na esfera da obediência. Lembra? Nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos os que lhe obedecem. É lógico que o fato de eu ser dos que lhe obedecem não significa que eu o obedeço. Eu posso praticar muita injustiça e ser desobediente, mas quando isso acontece, o Senhor vai ter que me disciplinar. Por quê? Porque eu entrei na esfera da desobediência. Eu saí da desobediência adâmica, da queda, e entrei na obediência de Cristo no Calvário. E agora, por ser dos que obedecem, o Senhor tem que me fazer obedecer. Por quê? Porque eu invoquei o nome do Senhor Jesus. Ele passou a ser o meu Senhor, e agora ele tem as suas exigências. Por isso que eu tenho que unir João com Mateus para entender esse universo, para entender essa dinâmica. Só a graça vai me dar a salvação de alguma maneira. Mas a minha salvação, embora ela seja pela graça do Senhor Jesus, ela não é de graça no que tange a justiça. O Senhor vai ter que me transformar ao ponto de todo o meu comportamento diante de Deus for adequado. Isso é chamado de santidade. Para isso você tem que ler Hebreus 12, que você vai ver lá a questão da santidade em família. E as disciplinas de Deus aplicadas sobre o ângulo do autor de Hebreus é para que nós sejamos santos. Então, se eu simplesmente receber a graça de Deus e viver uma vida destituída da santidade e da obediência, não significa que eu vou ser mandado para o inferno. Entretanto, a falta dessa justiça e a falta dessa vida de obediência que eu tive durante a minha estadia aqui na Terra vai fazer com que eu sofra perdas. Entre elas, há uma perda de uma ressurreição especial e a entrada no reino dos céus. Mas quando João fala da ressurreição, ele está falando do último dia. O último dia, todos nós sabemos que é o fim do milênio e o início do trono branco. É o fim. O último dia se refere ao fim do mundo, ao fim das coisas. Ao fim dos céus velhos e da terra velha. O último dia é o momento que acaba o reino milenar e é instaurado o julgamento no trono branco. Mas aí você vai dizer, os cristãos vão ser ressuscitados no último dia? Então só tem uma ressurreição, porque toda a ressurreição, toda a ideia da ressurreição, ela é apontada para o último dia. O mar dará seus mortos, o Hades dará seus mortos, e eles vão ser julgados, livros foram abertos, e eles serão julgados, etc. Alguns cristãos, principalmente os mais reformados, vão dizer que esse último dia não pode se referir ao juízo final, senão os cristãos estariam, vamos dizer assim, sendo participantes da ressurreição geral. Então eles vão negar, não todos, não necessariamente toda a linha protestante vai negar isso. Pode ser que tenha alguma linha assim que vai dizer que no fim a ressurreição é no juízo final de todos. Mas a grande maioria vai negar porque eles entendem que a ressurreição do juízo final é para ser colocado, é para as almas serem depositadas no lago de fogo. Uma vez que o cristão ele não pode ser depositado no lago de fogo, ele teria que ter ressuscitado antes. Isso é verdade. Só que a gente não pode negar que há uma ressurreição para o último dia. Mas para isso, o que muitos
estudiosos fazem? Eles vão negar que esse último dia pronunciado pelo Senhor Jesus em João 6,39 e João 6,40 se refere ao dia do juízo final. Eles vão dizer que o último dia nada mais é do que o último dia da grande tribulação, no fim da grande tribulação, quando a última trombeta for soada e os mortos ressuscitarem primeiro e depois os que ficarem vivos serem arrebatados. Principalmente os que seguem a linha do pós-tribulacionismo. Logo, esse último dia não tem nada a ver com o juízo final e com o fim do milênio. Então eles conseguem justificar dessa forma. Estaria tudo bem se essa interpretação fosse válida. Só que essa interpretação ela mutila a palavra de Deus e deturpa o sentido lógico desse termo último dia. Eu vou provar para você fazendo mais uma leitura. Acompanha comigo e você mesmo vai dizer se esse último dia é a última trombeta do arcanjo de 1 Coríntios 15 ou de 1 Tessalonicenses 4, se referindo ao fim da grande tribulação e a manifestação do Senhor Jesus na sua manifestação pública, onde seriam ressuscitados, na visão pós-tribulacionista, os cristãos e arrebatados os que ficaram. Vamos ver se esse último dia tem a ver com esse evento. Leia comigo agora mais uma vez uma porção da Bíblia. Para isso, eu vou usar novamente a Bíblia Tradução Brasileira em João capítulo 12, versículo 48. Vou colocar na tela, vamos ler juntos. Quem despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Nenhum estudioso que se preze vai dizer que essas pessoas que o Senhor Jesus está se referindo aqui são crentes. Até porque essas pessoas negaram a palavra do Senhor. Negaram ele. Não o receberam. Não receberam as suas palavras. Essas pessoas não foram salvas. Só que ele diz o seguinte: haverá a palavra de Deus que eles não receberam e negaram, os julgará no último dia. Agora, se o último dia for o fim da grande tribulação e não o julgamento no trono branco, como é que fica essa questão, uma vez que praticamente toda a cristandade afirma que os incrédulos serão julgados no juízo final, aonde vai ser estabelecido o trono branco. E todos sabem que o juízo final, se a gente usar as dispensações e a literalidade do tempo, só vai acontecer no fim do reino milenar. Se só vai acontecer no fim do reino milenar, então esses que estão sendo julgados, e que deveriam estar no trono branco, porque os incrédulos só vão aparecer na ressurreição no trono branco, obriga esse último dia que o Senhor Jesus está aplicando a essas pessoas que não receberam a sua palavra a ser o último dia no trono branco, no juízo final. Ou vão dizer que há 2 últimos dias. Esse aqui é o último dia do juízo final. E aquele lá de João 6,39 é o último dia da grande tribulação. Não, meu irmão. My friend, aí não dá. Aí você está torcendo. Poderia ter mais de um dia, mas quando você fala o último dia, é um último dia só. Poderia ter o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia do homem, mas o último dia é o último dia. Não tem 2 últimos dias. Então o último dia de João 6,39 é o mesmo último dia de João 12,48. E se você colocar João 12,48 como juízo final, você vai ter que admitir que a ressurreição que o Senhor Jesus prometeu para todos que crescem nele se dará no último dia. Mas aí você vai perguntar, mas como que o Senhor vai deixar os seus crentes se ressuscitarem no último dia? Sendo que essa ressurreição do último dia, ao que você pode estar perguntando, né? Mas se você disser que a ressurreição do último dia são a ressurreição dos crentes que não tiveram o privilégio de reinar, por que o Senhor Jesus vai prometer uma ressurreição dessa para os que creem nele? Na verdade, ele está prometendo essa ressurreição como garantia. Porque lembra, a ótica do evangelho de João não é falar da recompensa. É falar da graça, é falar do que a gente recebe por causa de Cristo. É eu receber a graça de Deus. Como que no critério da graça as coisas precisam ser garantidas, só tem um meio de você garantir a ressurreição no critério da graça. Se você aplicar ela ao último dia. Porque de outro modo você não pode garantir. Por que você não pode garantir? Qualquer outro tipo de ressurreição que seja condicionada não permite que eu receba ela pela graça. Só tem um jeito do Senhor garantir para mim que eu vou ser ressuscitado sem mérito algum, a ressurreição do último dia. De outro modo, eu terei que aplicar algum mérito que o Senhor permita que eu tenha, obviamente, obras de justiça, obediência a Deus, responder positivamente às disciplinas de Deus, ser santo, buscar o Senhor, pôr a mão no arado e não olhar para trás, ser aquele que vai para a seara, entre outras ações que poderiam me fazer ser um daqueles que ressuscitaria antes do último dia. Então o que está querendo dizer aqui o texto? O texto está querendo dizer o seguinte: para que não haja nenhum problema e que as garantias sejam dadas, só tem um jeito de eu dizer que você vai ressuscitar de forma garantida, sem nenhum problema no meio do caminho, que é a ressurreição do último dia. Por quê? Porque eu estou olhando para a graça. E se eu olhar na ótica da graça, a única garantia que eu tenho de ressuscitar é para a ressurreição do último dia. Como o evangelho de João, repito, é um evangelho que foca
na beleza de sermos agraciados por Deus. É o evangelho que fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é mas entre na vida eterna, mas tenha vida eterna. É o evangelho que fala que aquele que creu passou da morte para a vida. É aquele que não entra em juízo. Mas quando você vai para Mateus, ele fala de um julgamento. Mateus 16, 27 diz que quando o Senhor Jesus voltar com os seus anjos, ele julgará as nossas obras. Um pouquinho antes ele fala que aquele que não negar a sua alma perderá. É lógico que o negar a alma ali não está querendo dizer qualquer outra coisa que não seja eu me desprender desse mundo, tirar minha alma, tirar as esperanças da minha alma nessa era. Enquanto eu não tiver esse coração quebrantado e entender que a minha alma não tem que depositar a esperança dela nessa era, eu poderei ser reprovado naquele momento que ele desce com os anjos. Mas João não fala de nenhum julgamento desse tipo, porque João está olhando, mais uma vez, aquilo que eu recebi no Calvário. Em João, diante daquilo que eu recebi no Calvário, onde Cristo recebe a punição no meu lugar, eu não tenho saldo devedor nenhum com o Senhor. Mas em Mateus eu tenho saldo devedor, porque Mateus fala que eu não sairia de lá até pagar o último centavo. Por quê? Por que Mateus usa isso? Porque Mateus está olhando as minhas obras. João está olhando a minha fé. Se eu criei e tenho fé, quais as garantias que eu tenho? Sou salvo para sempre. Qual outra garantia que eu tenho? Que eu vou ser ressuscitado no último dia. A garantia da minha ressurreição é dada em João, porém ela tem que ser no último dia, porque o ângulo é o ângulo da fé e da graça. Mas já em Mateus, quando a minha obra tem que exceder a dos escribas e fariseus, já em Mateus, quando eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu tenho que entrar em julgamento, eu tenho que ser julgado, eu tenho que passar pelo crivo divino, eu tenho que ser aprovado. Bom, eu espero que nesse momento a gente tenha conseguido entender que o último dia ele tem a garantia do Senhor e ele é, ao mesmo tempo, o evento do juízo final. Então, falando agora da ressurreição, com essa análise, fica mais fácil da gente perceber que existe outra. Só que antes de eu falar dessa outra ressurreição, é importante eu dizer para vocês como Paulo via essa questão. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, ele vai falar das ressurreições de uma maneira que eu estou falando aqui. Ele vai elencar 3 ordens de ressurreição. E eu vou pedir para você, mais uma vez, a sua leitura. Vamos acompanhar juntos essa passagem fundamental para esse estudo que a gente está fazendo. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Eu vou usar para essa leitura a versão da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Acompanhe comigo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Vem aqui comigo. Aqui é muito importante a gente fazer uma análise aqui bem criteriosa. A primeira análise é o que são essas ordens que Paulo fala, né? Ele fala primícias, depois os de Cristo. Primícia foi a primeira ordem. No grego aqui é tagma, pode ser traduzido por ordem, grupo, categoria. Então essa primeira categoria aqui se refere ao próprio Senhor Jesus, quando ele sai da morte e é ressuscitado dentre os mortos. Alguns eruditos vão dizer que nessa ordem, primícias, foram incluídos alguns outros santos, porque naquele momento que o Senhor Jesus é ressuscitado, os sepulcros se abrem e eles aguardam o Senhor Jesus sair. O fato deles aguardarem o Senhor Jesus ou saírem depois que o Senhor Jesus sai da morte, e aqui eu não vou dizer que eles saíram, ficaram no túmulo lá esperando o Senhor Jesus. Talvez eles ficaram esperando lá no Hades mesmo. Quando Jesus sai do Hades, eles saem juntos. E por que eles esperaram? Isso indica que essa espera pode ser que a ressurreição deles é da mesma característica da do Senhor Jesus, e eles tiveram que esperar para que ele fosse a primícia, ele fosse o primeiro. De outro modo, ele não seria o primeiro. Além disso, a palavra aparição, se referindo ao fato de que eles apareceram a muitos, é a mesma palavra quando aplicada também a Jesus, quando ele aparece para os discípulos na sua forma ressurreta. O que indica que, pela palavra grega, essas aparições são da mesma qualidade. Assim, esse grupo que foi ressuscitado também já tinha sido glorificado. São questões para você ponderar, tá? Então esse é o grupo primícias, sendo o Senhor Jesus e possivelmente um grupo. Só que tem um outro grupo chamado os de Cristo na sua vinda. O termo grego aqui é do Cristo, os do Cristo. Ele tem o genitivo mais o artigo do Cristo. Por que é importante a gente olhar esse grupo? Porque nem todos os cristãos salvos são do Cristo. Essa atribuição do Cristo se refere a uma seletividade, a um grupo especial. A prova disso é a passagem que diz assim, os que são do Cristo,
crucificaram a sua carne com suas paixões. Mas nem todos os cristãos salvos crucificaram a sua carne com suas paixões. Mas os que são do Cristo, ou seja, os que andam com Cristo, os que se parecem com Cristo, os que seguem um cordeiro onde quer que o cordeiro vá, crucificaram. Então esses que são do Cristo, que é a segunda tágma, serão ressuscitados quando? Na parúzia. A palavra vinda aqui não é uma boa tradução. Por quê? Porque a vinda indica que ele está no processo ali da vinda dele, etc. Mas aqui o que acontece? A parúzia não necessariamente significa que ele está descendo, mas significa que ele se levanta do trono e faz o movimento. Ele decide fazer a descida. Entre o trono e a descida dele, as nuvens e a sua aparição pública, a sua epifania, esse processo é chamado de parúzia. E vai durar muito provavelmente 7 anos, até chegar ao fim, que é a epifania, que é a manifestação pública. E por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque muito provavelmente, já no trono, essa manifestação de ressurreição vai acontecer. Então ele fala aqui de uma ressurreição da parúzia, que são os do Cristo. My friends, isso aqui é muito significativo, porque nem todos são do Cristo. Agora olha só que interessante. Quando a gente vai para o versículo 24, e aqui parece que na separação do versículo 24 ele aparece para distinguir o versículo 23, ou seja, já falou das ordens aqui, primícia e os do Cristo. Agora vamos finalizar esse assunto, agora ele vai falar do fim. Aí diz assim, então virá o fim, quando ele destruir, os principados e potestades, entregar o reino ao Deus e Pai, e esmagar todos os poderes e todos os domínios. Aí virá o fim. Aqui tem um problema. E isso a gente só consegue perceber lendo o texto grego original. A palavra então virá o fim, esse verbo virá, ele simplesmente não existe no texto grego. O texto grego seria e, tem um eita, que é a palavra grega eita, e o fim, ficando eita totelos. Eita totelos. O que significa eita? Eita no grego ele pode ser uma ideia adverbial, algo como depois, finalmente, por fim, então. Geralmente ele tem uma ideia de desfecho. É como a gente na língua portuguesa separa elementos que a gente está narrando num texto com vírgula, e o último elemento, ao invés de a gente pôr uma vírgula, a gente coloca a partícula e. Esse e significa que você finalizou. Essa partícula E, quando a gente narra itens que estão separados por vírgulas, e quando chega no último item a gente coloca E, é como se fosse o eita aqui, do grego. Agora, presta atenção. Se ele faz mais ou menos segue mais ou menos esse exemplo que eu expliquei aqui para vocês, do português, separado por vírgulas com E no final para o último item, significa que o telos aqui, ele não é um outro assunto, ele não é uma separação do que já havia sido dito antes. E o que vinha sido dito antes? Primícias, a tágma primícias e a tágma os do Cristo, da parúzia. É como se eu pudesse traduzir assim, e por fim, o fim. E finalmente, o fim. O que é por fim, o fim? Significa que o fim seria mais uma ordem de ressurreição. E não um outro assunto que acaba entrando numa outra ideia, num outro assunto, porque já foi finalizada a questão das ordens. As ordens finaliza no versículo 24. Então, na verdade, esse versículo 24 deveria continuar ainda no versículo 23, dizendo, Paulo vai dizer as tágmas, a tágma primícia, a tágma da parúzia e a tágma do fim. A primícias, Jesus, os da parúzia, os do Cristo, e o fim, aqueles que vão ser ressuscitados no último dia. Alguns vão dizer, concordando com o que eu estou dizendo, que esses do fim é a ressurreição geral. Mas aqui tem um problema. A gente tem que olhar o versículo 21 e o versículo 22. Vamos olhar com calma para a gente não perder o raciocínio aqui desse assunto de Paulo. Eu vou fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Para isso eu vou usar novamente a versão Nova Almeida atualizada. Leiamos juntos. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então aqui, vamos focar aqui, versículo 21. É uma ideia genérica, porque está falando, por um homem veio a morte, por outro veio a ressurreição dos mortos. O que isso quer dizer, my friends? Que o homem que trouxe a morte é Adão. E o homem que trouxe a ressurreição dos mortos é Jesus. Aqui a preposição é dia, por meio de. Por meio de Adão veio a morte, por meio de Jesus veio a ressurreição dos mortos. Olha só que interessante. Ressurreição dos mortos. Então é de todos os mortos. Então, de fato, aqui é uma análise geral. Mas Paulo ele tem um cuidado aqui. Aqui ele faz análise geral. Agora ele vai fazer análise limitada, que é o próximo versículo. E por que ele faz análise limitada? Porque agora ele vai falar de um grupo que vai ser ressuscitado de forma limitada. Enquanto na primeira ocorrência, que é o versículo 21, ele está falando de todos que são ressuscitados. Por isso que não é a expressão é ressurreição dos mortos e não de entre os mortos. Então, em Adão todos morrem, por meio de Adão todos morrem, mas por meio de Cristo
todos são ressuscitados. Essa expressão por meio, que é a preposição de a, ela é muito importante. Ela não está limitando, e ela não está trazendo nenhuma exclusividade. Ela está generalizando. Esse por meio se aplica a todos os homens. Porém, no versículo 22, Paulo muda o tom. Ele muda o tom e aplica um limite. Presta atenção, leiamos novamente juntos. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui a preposição mudou. Agora nós temos uma preposição locativa, em. Ela é um dativo locativo. O que isso quer dizer? Ele está encontrando um local, um lugar. Que lugar? Nós temos dois lugares, Adão e Cristo. Em Adão todos morrem. E isso inclui todos os homens, porque todos os homens, para ser homem, tem que ter vindo de Adão. Então nós temos, por natureza, uma ligação adâmica. Mas nem todos, locativamente, estão em Cristo. Porém, todos que estão em Cristo serão vivificados. Aqui o verbo mudou. Agora ele está falando vivificados. No versículo 21 ele fala que todos os mortos serão ressuscitados por meio de Cristo. Mas em Cristo todos serão vivificados. Porque esse todos em Cristo é exclusivo, irmãos. É só aqueles que creram no Senhor. Todos os homens estão em Adão, mas nem todos os homens estão em Cristo. Só os que são do Senhor estão em Cristo. Note o cuidado de Paulo usar outra preposição aqui. E aqui ele usa a expressão vivificados. Porque todos que estão no Cristo, e aqui ele está falando a todos os salvos, a todos que creram, porque todos que creram no Senhor, essa palavra para Paulo é muito cara. A palavra em Cristo. É uma palavra muito usada por Paulo. E ele coloca na perspectiva todos aqueles que pertencem a Deus. Lembra? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Não por meio de Cristo. Em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, eles têm o amor de Deus e esse amor é inseparável, não por causa deles, mas porque eles estão em Cristo. Então em Cristo todos serão vivificados. Isso aqui é processo. Zoificação. Processo de viver. Então o Senhor vai trabalhando a vivificação de todo crente. Entretanto, pelo trabalhar da vivificação de todo crente, alguns ressuscitarão num período e outros ressuscitarão em outro período. Esses todos em Cristo são salvos. Esses todos em Cristo são somente os cristãos verdadeiros e genuínos. Só aquele que está em Cristo se aplica a essa questão do em Cristo, por um lado, e do que viria depois, no versículo 23, por outro lado. O que viria depois do versículo 23 para aqueles que estão em Cristo? As três tagmas. A tagma primícias, a tagma parúzia e a tagma telos, fim. Então essas três tagmas, por obrigação conectiva, têm que ser aplicadas somente a crentes. O versículo que era genérico foi o versículo 21. Paulo exclui o versículo 21, depois que ele coloca o versículo 22, e o versículo 23 das três tagmas se aplicam ao contexto do 22. E o 22 é em Cristo. Então, em Cristo tem a primícias, em Cristo tem os da parúzia, e em Cristo tem os do telos, do fim, my friends. Isso é muito claro. Então, para Paulo, tinha a ressurreição do fim, que é a ressurreição do último dia, dita por João. Qual o problema dessa passagem de Paulo? O problema dessa passagem de Paulo foi a inserção despodurada, que mutilou, essa inserção mutilou a compreensão disso que eu estou falando, que foi inserir o verbo, então virá o fim, como se o fim não fosse a tagma fim, mas fosse o evento que aconteceria depois das duas tagmas. Finalmente, o fim. Aí é a última tagma, que é a ressurreição do fim, que é a ressurreição geral e é que vai acontecer no trono branco. E quando isso vai acontecer? Quando o Senhor destruir todo poder, todo domínio, toda a potestade. E aí sim vai ter essa última ressurreição, que é a do último dia. Bom, se nessa altura você conseguiu compreender que existe três tagmas na visão de Paulo da ressurreição, e entendendo pela visão de João que para garantir que todos os que creem pelo ângulo da fé e da graça serão ressuscitados no último dia, então nós temos que admitir que no juízo final, no trono branco, terá a ressurreição de muitos cristãos que ficaram para ser ressuscitados depois. A prova disso também, além de tudo isso que a gente já analisou, é que o livro da vida é aberto no juízo final. A Bíblia diz assim: livros foram abertos, dos quais, entre eles, o da vida. Por que essa expressão, dos quais entre eles o da vida? Porque esse livro da vida estaria deslocado nessa situação de abrir-se livros. Porque essa ressurreição é geral. Porém, abre-se uma exceção e abre também o livro da vida. Por quê? Porque teriam pessoas que têm o nome escrito no livro da vida nesse evento. E nesse caso, seriam aqueles que foram ressuscitados para o fim. Os da tagma telos, né? a tagma, a ordem fim, que Paulo
explica pra gente em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, e o Evangelho de João aplica as palavras do Senhor Jesus no capítulo 6, versículo 39, e nós sabemos que fim é o juízo final por causa de João capítulo 12, versículo 48, que diz que aqueles que rejeitam a palavra do Senhor serão julgados no último dia por causa dessa rejeição. Então o último dia tem que ser por obrigação e definição o dia do juízo final, que é quando todos os incrédulos, todos os homens serão julgados. A pergunta que nós vamos fazer: existe outra ressurreição além dessa? Existe. Existe a primeira ressurreição mencionada no livro do Apocalipse. E agora nós temos que saber do que se trata essa primeira ressurreição e quem faz parte dessa primeira ressurreição. Vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6. Acompanhe comigo a leitura. Eu vou usar para essa leitura novamente a tradução brasileira. Vi as almas que tinham sido decapitadas por amor do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca na testa nem na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Os outros mortos não viveram, até que fossem cumpridos os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui o que vai acontecer? Aqueles que eu disse para vocês desde o começo, que adotaram aquele fermento da incredulidade, que gosta de metaforizar tudo, que gosta de deixar tudo alegórico, que não, quando tem um problema de encarar a interpretação bíblica de forma literal, eles simplesmente colocam sob a ideia da interpretação alegórica, e aqui eles vão dizer que isso aqui é uma ressurreição espiritual, uma ressurreição, uma alegoria da vida plena que a pessoa experimenta em Deus. Alguns dizem até mesmo que isso aqui é o novo nascimento, que o novo nascimento seria uma ressurreição, uma espécie de ressurreição. My friends, que retaliação da palavra. Que nível mais baixo, chegar a um ponto de mutilar o texto só para poder encaixar no seu viés teológico. Seu viés teológico é tão importante que você mutila a Bíblia sem nenhum pudor. Você não tem problema nenhum em retalhar a palavra de Deus por causa da sua teologia. Que a sua teologia vá para os infernos. Que a sua teologia seja desintegrada, seja quebrada, desmantelada. E só a palavra de Deus seja glorificada. Só o Senhor e a sua verdade permaneçam. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E é só a palavra dele que permanece enquanto o céu e a terra passam. Quem somos nós para deturparmos, modificarmos, tocarmos na palavra de Deus? Queira Deus que esses santos compreendam as verdades do Senhor, sem tocá-las, sem mexê-las, sem mudá-las de lugar, e crerem de forma simples. Com a simplicidade, há uma primeira ressurreição, e eles foram ressuscitados. E aqui ele cita, sim, os mártires, por isso que alguns intérpretes dispensacionalistas falam que a primeira ressurreição é só para os mártires, os demais vão ficar para o último dia. Mas a gente vai ver que não é bem assim. A gente acabou de ler aqui, os da Parúzia eram os do Cristo. Eles não necessariamente eram mártires. Eles eram do Cristo, porque os do Cristo são aqueles que crucificam a sua carne com as suas paixões. Se você crucifica a sua carne com as suas paixões, você está em condições de participar da primeira ressurreição. Essa é a boa notícia. E também a questão aqui da primeira ressurreição é que nós temos duas palavras-chave que interpretam muito bem o que significa a primeira ressurreição. A palavra bem-aventurado e santo. Os que têm parte na primeira ressurreição. Porque eles vão reinar com Cristo, correto? O que acontece? Muitos interpretam essa palavra bem-aventurado e santo como uma espécie de interjeição. Bem-aventurado, santo. Mas não é bem assim. Essas duas palavras-chave representam categorias espirituais daqueles que foram ressuscitados. Na tradução brasileira está dizendo assim, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Aqui não tem um conectivo que vai dizer, pois, então... Aqui é uma conclusão, bem-aventurado e santo os que têm parte na primeira ressurreição. Depois é dito, sobre eles a segunda morte não tem poder. Por quê? Se eu não sou bem-aventurado e santo, algo da segunda morte pode me tocar. A primeira coisa que vai acontecer seria eu não ressuscitar. Porque eu ainda fico detido, custodiado sob a morte. Não ressuscitar na primeira ressurreição. Mas essa coisa da segunda morte tocar nestes, que não são bem-aventurados e santos, e são crentes, salvos, é um assunto que a gente deixa para o último vídeo, para a nossa última análise ternária sobre a diferença do reino e da salvação, que é a questão da recompensa da perda. Mas o que significa bem-aventurado e santo aqui? Se você pegar essa palavra bem-aventurado e remodelar ela ou revisitar
essa palavra-chave que foi dita várias vezes pela boca do Senhor Jesus, você vai chegar no Sermão da Montanha. Quais são o grupo dos bem-aventurados? Bem-aventurado o pobre em espírito, bem-aventurado os que choram, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados pacificadores, os bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça, é perseguido por causa de mim, por causa do meu nome. Essa classe bem-aventurada está encaixada com o Sermão da Montanha. Ele fala bem-aventurado, ele diz bem-aventurado, porque ele quer que nós sejamos esse grupo que está na primeira ressurreição. Só que tem o santo. Se você olhar o santo, o bem-aventurado e santo, você vai ver que em Hebreus 12 é dito de uma disciplina que cai sobre nós, que vem do Pai, para nos tornarmos pessoas que correspondam a esse código familiar. Esse código que corresponde ao padrão da família. Para quê? Para que sejamos santos. O autor de Hebreus vai discorrendo nisso até chegar no versículo 14. O que o versículo 14 diz, meus irmãos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois ele fala das disciplinas e que a disciplina causa esse efeito de nos santificar. Depois ele fala de nós seguirmos a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, significa que essa santificação é esse prêmio que recebemos por sermos disciplinados e correspondermos bem à disciplina de Deus. Então essa santificação é uma recompensa que nos é dada para ver o Senhor, para termos a visão beatífica. Em que momento eu vou poder ver o Senhor? Você só pode ver Deus, você só pode ver o Senhor face a face, se você estiver estruturado para isso, se você tiver um corpo que suporte essa glória. Então você só pode ver o Senhor depois de ressuscitado e glorificado. Por isso os que têm parte na primeira ressurreição são bem-aventurados e santos, porque primeiro eles são bem-aventurados porque eles cooperaram, entenderam e obedeceram baseado no Sermão da Montanha. E santo porque eles tiveram a santidade o suficiente que dão para eles condições de serem glorificados e poderem ver o Senhor. Então agora eles podem ver o Senhor, logo eles têm um corpo místico, glorioso e com condições de suportar até mesmo a glória mais potente de Deus. Eles conseguem agora, como os querubins, os serafins, contemplarem a Deus. Porque agora eles têm corpos para isso. Marfrendes, isso acontece na primeira ressurreição e vai acontecer na última ressurreição também, a do fim. Só qual é o problema da do fim? Eu perco os 1000 anos. Qual é a diferença da primeira ressurreição para a ressurreição do fim? A primeira ressurreição, eu desfruto dos 1000 anos. Os que não têm parte na primeira ressurreição vão ficar para a ressurreição do último dia, de acordo com João 6,39, ou a ressurreição do telos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Qual o problema? Eu perco o desfrute milenar. Tudo isso que eu falei diz para vocês algo muito interessante, que eu posso ser salvo, eu posso ressuscitar, mas posso não reinar com Cristo. Porque a salvação e o reino são coisas distintas. Agora, se você disser para mim que isso não tem nada a ver, tudo isso que você falou aí não tem nada a ver, todos vão ressuscitar no mesmo momento, todos vão ressuscitar no mesmo dia, na mesma hora, não tem nada a ver isso aí, a ressurreição é baseada na graça, não é baseada nos méritos. Você vai ter que responder para mim algumas passagens bíblicas e você vai ter que responder de forma séria, sem espiritualizar, sem alegorizar. Isso aqui é novo nascimento, isso aqui é uma coisa que você vive, isso aqui é no sentido simbólico. Não, me responda de forma honesta à luz da Bíblia. Vamos começar primeiro com Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos ler juntos. Para essa leitura eu vou usar a tradução da Bíblia King James clássica, King James 1611. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Olha só, Paulo ele fala assim, que ele tinha que experimentar o poder de ressurreição, os padecimentos de Cristo e ter a conformação à morte de Cristo. Irmãos, são critérios muito altos para um homem. E mesmo com isso, Paulo ainda não define que exatamente ele estaria participando da ressurreição que ele está falando aqui. Ele vai dizer assim, para que eu chegue de algum modo, para que de algum modo eu possa chegar ou alcançar a ressurreição dos mortos. O texto aqui está a ressurreição dos mortos, eu fiz questão de usar essa tradução para mostrar que há um erro aqui na tradução da palavra ressurreição dos mortos. Porque ressurreição dos mortos seria um genitivo, algo que pertence aos mortos. Mas existe uma preposição grega chamada ek. Ek é uma preposição que indica de dentro para fora. Conforme você está vendo aí na tela, nesse gráfico das preposições, olha aí para você ver. De dentro para fora.
Então, a preposição genitiva ek, de dentro para fora, indica que eu estou saindo de dentro para fora. Então, a correta tradução aqui não deveria ser ressurreição dos mortos, e sim ressurreição de entre os mortos. Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, que ele sai nessa ressurreição, enquanto o restante dos mortos ficam. Só que essa ressurreição ela é muito alta, my friend. Ela é muito alta, ao ponto de Paulo fazendo certas coisas também altíssimas, que excedem, inclusive, você crucificar a sua carne com suas paixões, vai além. Você receber o poder de ressurreição, suportar os padecimentos de Cristo e se conformar com ele na sua morte, são experiências altas, que mesmo para cristãos maduros, tais experiências são difíceis de serem alcançadas. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele tinha que passar por isso para alcançar aquilo. Como que eu posso dizer que a ressurreição é pela graça? É simplesmente algo que acontece naturalmente com qualquer cristão, se a maioria esmagadora dos crentes não vão passar por esse processo que Paulo menciona aqui. Paulo está falando de uma coisa muito alta, meus irmãos. Não são todos os cristãos que vão passar por essa ressurreição, porque não são todos cristãos que estarão conformados à morte de Cristo, que estarão diante dos seus padecimentos e receberão em vida o poder de ressurreição. Alguns irmãos vão dizer que essa ressurreição ela é espiritual, é uma ressurreição que você experimenta agora. Não, 1000 vezes não, porque a ressurreição que você experimenta agora está no versículo 10, experimentar o poder de ressurreição. Paulo já está falando de uma coisa espiritual, que é experimentar o poder de ressurreição. Então, se você quer espiritualizar aquilo que já foi espiritualizado, você já está cometendo um erro duplo, um erro por não observar que Paulo já tinha colocado uma coisa espiritual, e um outro erro por colocar algo espiritual numa coisa que é literal. E se para colocar uma coisa nessas condições, Paulo não precisaria usar a preposição de entre os mortos? Uma vez que essa ressurreição é espiritual, por que ele usaria de entre os mortos? Você vai dizer que os mortos também são espirituais? Claro que não. Abra os olhos, deixa o texto falar com você, deixa o texto se auto-explicar. Mas vamos deixar essa passagem aqui, porque essa ressurreição de Paulo aqui não é ainda ela é uma ressurreição que excede a primeira ressurreição. E a gente pode falar isso depois. Mas ainda vamos dar uma olhada em mais uma menção sobre a seletividade da ressurreição. Para isso nós vamos ler Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Acompanhe comigo. Para essa leitura eu vou usar a versão da Bíblia textual, a BTX. Houve mulheres que receberam por ressurreição os seus mortos. Outros foram torturados ao não aceitar liberação para alcançar uma melhor ressurreição. My friends, deixando o texto explicar, sem a gente ficar colocando itens a mais, metaforizando, alegorizando, vamos deixar o texto explicar. Um grupo preferiu não aceitar o resgate, ser torturado e morto até ser passado por todos os processos de padecimento até a sua morte, por causa de uma melhor ressurreição. Você vai dizer assim, é a ressurreição que todos nós vamos participar. Mas se é uma ressurreição que todos nós vamos participar, por que eles precisaram ser torturados até a morte? Por que eles precisaram negar o preço do resgate? Ora, se é uma coisa que todos já vão participar, qual a necessidade de martírio? Ora, se todos vão participar de uma ressurreição gloriosa, porque creu, teve fé no Senhor Jesus, aquela coisa maravilhosa, por que eles preferiram o martírio? É óbvio que eles estão falando de uma outra ressurreição. Está claro, meus irmãos. Está mais claro que isso é tão claro quanto a água. Eles preferiram sofrer para obter uma ressurreição que é melhor. Se tem uma ressurreição que é melhor, tem que ter uma ressurreição que não é tão melhor. E aqui talvez essa ressurreição que não seria tão melhor se dá no tempo. Porque essa que se considerada melhor, ela também se dá no tempo. Por ela acontecer antes. Acontecendo antes, essa pessoa desfruta do milênio. Acontecendo no fim, essa pessoa não desfruta do milênio. E há a perda do gozo de desfrutar o governo de Cristo sobre a terra por 1000 anos. E é lógico que aqui abre um precedente para ter mais de uma ressurreição entre as seletivas. Porque quando fala que melhor, que no grego é kreiton, e aqui está no genitivo, kreitonos, significa que é melhor, tá? Melhor, algo superior, algo de uma qualidade que supera a outra. Diferente da protos anastasis, que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, porque ali o adjetivo é protos. No caso, como está no feminino, prote. Mas aqui não. Aqui não é primeira. Aqui é melhor. Aqui não estamos falando de um evento, né? Podemos usar aqui a expressão evental. A ressurreição evental primeira e a ressurreição evental final. Aqui está falando de uma ressurreição que não tem essa ideia coletiva, essa ideia de evento, né? Para isso eu vou usar até um neologismo aqui, evental, de evento. O Hebreus 11:35 está falando de uma ressurreição mais individualizada. Ela é tão individualizada quanto a de Filipenses 3:11, que Paulo aplica também uma ideia individualizada. E Paulo usa ali um prefixo chamado ex, deixando que essa ressurreição fique muito mais alta
no sentido de ser uma ressurreição única. Então, meus irmãos, nesse universo de seletividades e de ressurreições, tem muito mais coisa do que a gente pensa. Não só pela primeira ressurreição, não só pelas tagmas que Paulo deixa bem claro para nós, sendo que tem a tagma dos de Cristo na parúzia, que se refere à primeira ressurreição. Não só por João dizer que nós temos a garantia de sermos ressuscitados só pela fé, se for o caso, que seria a ressurreição do último dia, mas também porque, na visão de certos homens do passado, eles viram que poderia ter uma ressurreição melhor, não só no tempo, como na qualidade. E olha, 1 Coríntios capítulo 15 nos dá condições de ver isso. Às vezes do material, da forma da ressurreição. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo, porque a ideia desse vídeo é falar sobre as ressurreições, provando que existe diferença entre reino e salvação. Tendo mais de uma ressurreição que toca só no critério da salvação e uma ressurreição que toca no critério da recompensa, daqueles que vão reinar com o Senhor Jesus, chamada de primeira ressurreição. E dentro desse evento, dessa ressurreição evental, teria ressurreições individualizadas, como a ex-anastasis de Paulo e a melhor ressurreição dos mártires de Hebreus 11:35. Então, my friends, o vídeo fica por aqui e se encerra com essa reflexão, com essa análise. Eu vou fazer um outro vídeo só para falar da ressurreição mencionada por Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 11. Entrar com mais detalhes, mostrando o texto grego, aplicando a ideia grega daquilo, para vocês chegarem a uma conclusão que eu fiquei impressionado com aquilo que Paulo está querendo dizer ali naquela passagem. Mas, pela análise ternária do segundo ponto, que é essa análise da diferença do reino e da salvação baseada nas ressurreições, eu mostrei para você, abrindo a Bíblia e trazendo os textos de forma clara, sem precisar apelar para interpretações simbólicas ou uso de referências alegóricas ou alguma ideia espiritualizada disso ou daquilo, mostrando o texto como ele foi escrito na sua literalidade. Espero que tenha ajudado. Você pode não ir comigo em tudo aqui, fique à vontade, tenha a sua liberdade para você crer, pensar da forma que você quiser, e pode vir aqui no comentário de forma respeitosa, fazer alguma crítica ou tentar discorrer isso de acordo com a Bíblia. Abra a sua Bíblia, traz a sua Bíblia e a gente pode conversar nos comentários. Fica à vontade, o comentário aqui é para isso. E se você também, ao ver esse vídeo, achou que o vídeo trouxe algum ganho, alguma ajuda para você no assunto, por favor, comente. Para mim, o mais importante é comentar, para a gente trocar ideia, para a gente interagir com o vídeo e para a gente engajar também o vídeo, tá? E se você acha que tem pessoas que precisam ver, saber e entender mais esse assunto das ressurreições e a relação entre o reino e a salvação eterna, com base nas ressurreições, por favor, compartilhe esse vídeo. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Para mim foi um prazer estar com você todo esse tempo e que a gente possa continuar estudando a palavra de Deus juntos. No próximo vídeo, nós vamos falar da diferença do reino e da salvação baseada na recompensa e na perda. Continue com a gente nessa série. Obrigado mais uma vez. Nos vemos logo.